Fala galera, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, quero trazer uma proposta diferente para vocês. A gente está a bordo do EJS1 da JAC Motors, que é um veículo totalmente elétrico, focado na mobilidade urbana. E eu quero mostrar para vocês, diferente de vários outros vídeos que a gente já viu por aí pela internet, como que é o uso desse carro no dia a dia, na vida real, no cotidiano aqui de São Paulo. Então se você gosta desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, seja membro aqui do canal para ajudar a nossa produção de conteúdo. E mais do que isso, sigam a JAC Motors, mais informações, acessem o site, sigam nas redes sociais, porque eles estão dando uma super moral pra gente trazer e gravar esse conteúdo. A roupa tá até combinando com a cor do carro, hein? Mas daqui a pouco a gente mostra o externo deles, a gente vai falando ao longo do vídeo de várias coisas. Bora comigo! Bom, gente, uma das coisas pra gente destacar é silêncio a bordo, né? Então, é a primeira característica bem importante de um carro elétrico. É muito sutil, assim, os barulhos que você ouve de motor, tudo, né? Você ouve mais a rolagem dos pneus, você ouve seta, né? Quando você liga. É um silêncio muito diferente, assim. Pra quem passa bastante tempo no trânsito, é um silêncio muito bom, muito confortável, eu diria. Aliás, falando em silêncio, o isolamento acústico desse carro é muito bom. Surpreendentemente bom, né? Porque é um carro muito pequeno, assim, pela categoria dele, né? Apesar do valor que ele custa, ele é extremamente bem acabado, assim. Antes até que alguém venha falar sobre, com esse valor eu compro X carro, Y carro, vamos comparar carros elétricos com carros elétricos. Considerando isso, este é o carro elétrico mais barato do Brasil. Aí você vai falar, pô, mas é muito caro. Aí existe o custo do Brasil, que é a carga muito alta de impostos, a gente sofre muito aí com várias questões financeiras que influenciam, né, que incidem sobre o preço dos carros. Então não é este carro que é exatamente caro, mas todo carro no Brasil é caro. Porém, assim, você com um carro elétrico, você tem uma série de coisas que entram nessa conta da economia. Você fala, pô, ele custa hoje na faixa de 160 mil reais, mas quanto dá o combustível? Sabe? Em quanto tempo de repente você paga isso? E não só combustível, mas manutenção. Um carro elétrico tem muito menos componentes que podem dar problema e vão te levar ao mecânico. Então, você fazendo as revisões certinhas e tudo mais, acho que o grande custo do carro elétrico seria a troca das baterias. Mas que isso é uma coisa para ser pensado em 4, 5 anos, aí, dezenas, centenas, milhares de ciclos de recarga. Nesse momento, a gente está na Marginal Tietê, uma via bem, digamos, expressa de São Paulo. Bastante trânsito sempre, né? Hoje aí, sábado, e você vê trânsito por volta das 6 da tarde. O fato dele ser um elétrico, ser automático também, né? Então, 2 pedais. Inclusive esse, você ter a possibilidade de dirigir ele só com um pedal, né? Então você consegue configurar na central multimídia dele para quando você solte o pé do acelerador, ele tenha uma regeneração das baterias através da frenagem, né? Então ele tem um freio motor muito bom. Então é muito prático isso em São Paulo. Dirigir com um pé só, no caso, né? Com um pedal só. Muito cômodo, né? Inclusive, falando desse conforto na cidade, uma das funções mais legais é a do piloto automático, né? Então você programa aqui, ó, 52 por hora setado no painel. Você vê aqui a função setada no painel e ele fica a 52 por hora sem nem pisar no acelerador. Pisou no freio, desativa, e ele continua andando. Seria ótimo poder dirigir todos os dias com um carro automático, elétrico, silencioso, enfim, é um mundo muito legal, assim, é muito fácil de se acostumar com isso. E pro cara que às vezes é entusiasta, fala, pô, mas carro elétrico não tem barulho, é sem graça, gente, é torque instantâneo. Então quando a gente tá falando aqui do torque desse carro, é um torque instantâneo, é uma patada no peito. Se você pôr o pé, se você der pé no carro, ele vai andar muito. Olha lá, gente, pra quem fala da arrancada de carro elétrico, ó, como que é potente. A gente coloca aqui, dá pé, já tá a 50 por hora praticamente. É muito rápido, muito eficiente. E
isso se reflete em subidas e outras situações do carro também, né? Então é um carro muito seguro para você andar na rua. Você sabe que você consegue ultrapassar alguém, passar um obstáculo, alguma coisa nesse sentido. Então o carro elétrico tem uma resposta muito interessante na rua, né? Mesmo que você não seja um entusiasta, não faz barulho, não tem ronco do motor, mas para o uso urbano, assim, para esse uso cotidiano, é muito prático, é muito seguro e interessante. Aliás, falando em andar muito, outra coisa também que é importante destacar, esse carro tem a velocidade limitada em 110 km por hora. E aí você fala, pô, mas e na estrada, como faz? Se eu quiser fazer uma viagem, vale destacar que esse é um carro para um foco urbano, é um uso mais urbano. Óbvio que, por exemplo, mesmo em São Paulo, você tem a Marginal que é 90, mas às vezes você mora numa região metropolitana, às vezes em Guarulhos, Osasco, às vezes você vai pegar um trecho de Rodoanel, Ayrton Senna, Dutra, e você precisa andar um pouco mais. Esses 110 são mais do que suficientes para esses trechos. Fora autonomia, são 300 km de autonomia, então precisando andar trechos mais longos você consegue, sabe? Até mesmo alguma viagem interestadual, alguma coisa nesse sentido, visando que hoje em dia a gente já tem uma estrutura bem melhor em relação a eletropostos, postos de recarga, ao longo de toda a estrada. É um carro que vai atender bem as necessidades, principalmente no uso urbano, mas que também não vai te deixar na mão se você precisar fazer pequenas viagens, ou até viagens aí, vamos dizer, interestaduais, considerando São Paulo, é claro, né? Não vamos falar da realidade do Brasil, mas, por exemplo, São Paulo para Curitiba, eu sei que tem eletropostos que atenderiam a autonomia desse carro. Eu sei que São Paulo, Belo Horizonte tem, São Paulo, Rio de Janeiro tem. Então já existe uma rede, já existe uma mobilização, assim como, por exemplo, em vários supermercados em São Paulo, que é até um pouco disso que eu quero mostrar no vídeo de hoje, já estão preparados para receber, shoppings, enfim, uma série de lugares públicos que você pode deixar o seu carro carregando enquanto você faz o que tiver que fazer, seja compra, seja alguma coisa relacionada à diversão, entretenimento, enfim. A gente já está cada vez mais se preparando para os carros elétricos, né? Já não dá mais para dizer que é o futuro, porque hoje dá pra gente conviver de boa com um carro elétrico na cidade, principalmente numa cidade como São Paulo. Falando em veículos elétricos, aqui em São Paulo a gente tem um sistema ainda de trólebus, que são ônibus elétricos alimentados por via aérea, né? Os trólebus são bem antigos mesmo. Tem até o Museu dos Transportes Públicos em São Paulo, que tem alguns trólebus lá em exposição. Olha ele vindo aí, ó. Que legal. Esse é um Parque Dom Pedro, alimentado por cabo, né? É bem interessante. Ainda continuando falando sobre o uso do carro, vamos falar sobre recarga. Apesar dele ter uma autonomia de 300 km, óbvio, em algum momento você vai precisar recarregar. Ele fazer também a recarga com freio motor e tudo mais, temos esses pontos. Nesse momento a gente está indo até um shopping aqui em São Paulo, que tem um eletroposto, então a gente pode fazer a recarga nesses lugares, que são normalmente mais rápidos do que fazer em casa. Em casa você faz a recarga através de uma tomada 220 volts, demora aproximadamente 12 horas para você fazer a recarga completa, isso se ele estiver completamente vazio. E no shopping aí, por volta de 1 hora, meia hora, dependendo do carregador, você consegue até 80% da bateria, então é bem mais rápido. E assim, você aproveita esse tempo livre, né? Então você às vezes vai almoçar, vai fazer alguma coisa e você pode aproveitar para carregar o carro, né? É o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. A gente tá na Marginal Tietê, como eu comentei ontem em outro trecho do vídeo. Apesar de ser um carro limitado a 110 por hora, ele anda muito bem, e principalmente nesses trechos urbanos aqui. Então agora a gente vai pegar a pista expressa da Marginal, que é uma velocidade de 90 km por hora, a máxima. Então, para você acompanhar esse trânsito a 90 por hora, 100 por hora, é muito tranquilo. Então até se você mora numa região metropolitana, precisa pegar um trecho de rodovia, é um carro que vai te atender super bem. Óbvio que fazer viagens mais longas você vai ter um problema com a autonomia, então você tem que se programar melhor, né? De estar com a bateria cheia, de parar em um eletroposto, né? No momento certo da viagem. A questão do porta-mala também, por ele ser pequeno, talvez você não consiga fazer grandes viagens com muita gente, mas assim, para um casal, para uma família pequena, família que não tem criança, né? Quando você tem crianças pequenas, acaba carregando muita coisa. É um carro que vai atender super bem nesse uso urbano, nesse uso até diário, assim, de final de semana, fazer uma viagem rápida, alguma coisa assim. É um carro muito eficiente, muito eficaz, óbvio, reforçando o lance da economia de combustível e principalmente zero emissão de poluentes, as facilidades que tem num carro desse, então é muito bom, muito legal mesmo.
Bom, então a gente vai deixar aqui no shopping o carro carregando, vamos almoçar agora. Nesse momento, ele tá marcando mais ou menos 40% da carga, vou colocar aí direitinho. Aí alguém pode perguntar, pô, quanto custa uma carga num carro elétrico em casa, né, numa tomada 220? Custo aproximado, inclusive pela própria Jack Motors, é de aproximadamente R$15 para uma recarga, para você rodar 300 km. Aí eu pergunto, para você rodar 300 km com qualquer carro a gasolina, quanto custa para você isso daí? Então é o que tem que ser colocado na ponta do lápis na hora de você falar, putz, o carro elétrico é caro, mas e o quanto você economiza no dia a dia com essas recargas, ou mesmo aqui, que a gente não tá pagando nada, a gente tá pagando estacionamento pra ficar no shopping, mas pense nisso na hora que você for fazer a compra do seu carro elétrico, ou colocar na ponta do lápis, tipo, poxa, quanto custa, vale a pena, enfim, porque é muito diferente, é muito desproporcional assim o custo entre o carro a combustão e o carro elétrico, inclusive na hora da recarga, do abastecimento, enfim, e na hora da compra isso se reflete também. Bom, gente, a gente ficou 2 horas no shopping e a nossa bateria foi para 58%, 176 km, ou seja, carregou 20% em 2 horas. Então, apesar de tudo, o carregador aqui do shopping ele foi semelhante ao de casa. Então, apesar de ser um carregador do shopping, a velocidade dele é bem semelhante a um carregador de casa, né? Mas o custo disso é zero, é só o custo do estacionamento mesmo no shopping. Então você aproveita às vezes um momento que você já viria para o shopping mesmo e acaba carregando. E vai lembrar aquilo que eu falei também sobre o carro estar carregando, é que não estou pisando no acelerador, só na descida. E com o freio motor dele ele já está fazendo uma pequena carga aqui. Percebam que a barrinha segue verde em direção à carga e não a de potência. Então nesse momento o carro está andando e se carregando. Bem interessante. Acho que depois de vários testes, de vários pontos, né, sobre um carro elétrico, eu acho que a gente agora está no momento e na situação onde ele mais vai brilhar no uso urbano, que é no trânsito pesado. Então agora são 7 da manhã, a gente está pegando a Radial Leste aqui em São Paulo, que é uma das vias de trânsito mais carregado durante todos os dias, todos os horários, e definitivamente é aqui que esse carro vai brilhar. No trânsito carregado, o carro a combustão é onde ele tem um consumo bem elevado, né, com o par e anda. O fato de carros elétricos serem automáticos, né, então você também tem um conforto muito grande. E os câmbios automáticos, assim, hoje em dia tem se popularizado mais, né, no Brasil, mas entre os carros populares, pelo menos, não é tão comum, né? Então traz um conforto muito bom para você rodar na cidade, né, nesse par e anda do trânsito, na velocidade mais lenta que tem. Outro ponto bem importante, por exemplo, esse freio motor do carro, né, ele regenerando a bateria, então vai te dar um pouco mais de autonomia e também conforto, né? Em muitos trechos você acaba dirigindo só com um pedal, que aumenta o seu conforto, aumenta a durabilidade de pastilha também, né? Reduz o gasto com manutenção. Falando até um pouco sobre outras impressões desse carro, uma coisa bem legal que eu pude observar, quanto ele é confortável, né? Tanto aqui no banco do motorista, quanto no passageiro, para quem vai atrás, né? Que apesar de ser um carro pequeno, ele é um carro confortável. É surpreendente o que ele entrega de conforto pro tamanho do carro, pro perfil, né? Um carro aí com rodas pequenas, compacto até, né? Mas eu achei bem satisfatório, por exemplo, o espaço interno que ele tem. O porta-malas, apesar de os números não serem impressionantes, eu achei até bem surpreendente o que cabe nele, né? A gente fez um teste lá, conseguiu colocar 2 malas, uma mochila, ainda sobrou um espaço ali. Talvez para viagens curtas ou para o uso no dia a dia, às vezes você fazer a sua compra do mês, carregar alguma coisa para cima e para baixo aí, é bem satisfatório para o tamanho, para o perfil do carro. Um número que eu fiquei bem impressionado desse carro é o peso dele. Ele pesa menos de 1.200 quilos. Tem carro popular a combustão, né, que em teoria são carros mais leves, porque não tem as baterias da parte do motor do carro elétrico, né? Então tem um peso bem leve, não pesa o que pesam esse carro, ou pesam algo bem parecido com ele. Então eu achei bem satisfatório assim o peso dele. E desempenho não precisa nem falar, né, gente? Se você precisa de um carro com uma resposta, uma entrega rápida, ágil nesse uso urbano, o carro é fantástico. Pequeno, você para em qualquer lugar, você precisa fazer uma ultrapassagem, uma arrancada, alguma coisa, vai muito bem. Carregado na subida, é um carro que entrega muito, muito mesmo, como já era esperado, mas
só dirigindo, sentindo, pra você saber o quanto entrega de performance um carro desses assim no uso urbano. Enfim, eu acho que é muito fácil a gente se acostumar com coisa boa. E esse carro, assim, esses dias que a gente pôde ficar com ele, realmente me impressionou e muito. Vale lembrar que ele é um projeto entre a JAC e a Volkswagen na China. Então a gente tem alguns itens assim que a gente percebe que são dos Volkswagen, né? Como a regulagem do farol, enfim, alguns itens bem característicos. Mas realmente eu fiquei extremamente impressionado e satisfeito com esse carro. Eu acho que há quem questione o preço e tudo mais, mas é necessário colocar na ponta do lápis o que custa esse carro e o que ele te entrega em economia, e não só para você enquanto usuário, mas também para o planeta de modo geral, né? Interessante também é que esse carro não passa despercebido em lugar nenhum. Ele tem um design bem diferente. Esse especificamente é cor-de-rosa, então chama muita atenção. E também ele tá adesivado, né? Então, óbvio que tem muitos fatores que chamam a atenção, mas é um carrinho que é bem atraente, assim, chama muita atenção das pessoas. Todo mundo olha, comenta que é elétrico, as pessoas às vezes te param na rua para perguntar. É muito legal que as pessoas já estão mais curiosas com relação ao carro elétrico, já estão mais se habituando. Bom a gente ir se acostumando com isso cada vez mais, vai fazer mais parte do nosso dia a dia. Felizmente, porque a gente precisa repensar urgentemente como a gente tem se locomovido nas cidades. Vocês podem ter percebido que eu falei pouco sobre a central multimídia ao longo do nosso teste, mas porque este é um carro de testes, né? Foi um dos primeiros que veio da JAC, né, para o Brasil. Então ela ainda está em chinês, mas quando você comprar o seu carro, ele vai estar totalmente nacionalizado em português, né? Então eu não mexi muito porque eu não, óbvio, né, não tenho conhecimento da língua. E com certeza eu poderia estar falando alguma besteira para vocês, mas o que eu pude perceber é que ela é bem responsiva, é muito prática, didático assim de mexer, mesmo estando em chinês, né? Tem vários desenhos e é muito claro, né? Você tem controle de ar-condicionado aqui direto na central multimídia, você tem controle de vários parâmetros do carro, então sobre a parte elétrica, sobre consumo, som, GPS nativo, enfim, uma série de coisas. Android Auto, Apple CarPlay. É uma central multimídia que, além do que fazem as centrais multimídias tradicionais, ela controla muitos parâmetros do carro. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse conteúdo, que eu tenha ajudado aí de repente você a tomar uma decisão ou a conhecer mais esse carro, né? A ver a eletrificação, né? A possibilidade de ter um carro elétrico com outros olhos. Hoje é muito mais possível, é muito mais presente já na nossa realidade. Eles falam que é sobre ter o carro do futuro e tal, mas acho que esses carros já são presentes em muitas grandes cidades, assim, já é possível você conviver com um carro elétrico no seu dia a dia. Então, se você gostou desse conteúdo, já curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Muito obrigado, pessoal da JAC Motors, por permitir a gente produzir esse conteúdo. Então, sigam eles nas redes sociais. Vou colocar aqui o Instagram da JAC Motors, vou colocar também o site, onde você pode pegar mais informações sobre esse e outros veículos, toda a linha elétrica que eles têm. É realmente surpreendente, assim, acabamento, design, também um pós-venda muito legal. O pessoal das concessionárias é muito bacana. Pensem como vocês se movem nas cidades. As pessoas ficam impressionadas com valores, às vezes ficam impressionadas com algumas coisas, mas colocando na ponta do lápis e também, assim, pensando do ponto de vista do planeta, pensando em N questões, só vejo benefícios nessa forma de repensar como a gente está se mexendo nas cidades. Obrigado mais uma vez se você ficou até aqui. Curta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Seja membro aqui no canal também, ajude a gente a continuar produzindo esse e outros conteúdos. Até os próximos vídeos. Tchau pra vocês. Valeu!